Para essa conversa de hoje, que o tema que vocês passaram trazendo o território aí como tema, eu pensei nessas três vertentes, que é território, deslocamento e apropriação. São temas que eu tenho traçado e tratado dentro da minha pesquisa e da minha prática artística. E eu tinha contado, então, essa pequena história de quando eu vi uma placa de sinalização sendo refletida em um vidro, que parte pensando o deslocamento, assim, pensando nos meus deslocamentos, principalmente na Terra, eu sempre tive esse hábito de fazer fotografias enquanto eu viajo, e principalmente fotografias das paisagens, de estar vendo as mudanças das paisagens enquanto eu me deslocava, isso sempre me atraiu os olhos. E numa dessas paisagens, enquanto eu fotografava de dentro de um carro, uma placa de sinalização ela foi refletida no vidro do carro, o que me fez pensar em várias coisas, o que me fez pensar nessa placa de sinalização como se ela estivesse voando, e essa forma da placa ela me remetia muito a uma pipa, e que posteriormente me remeteu à ideia de uma caravela. Então faço essa fabulação e essa brincadeira como se eu estivesse vendo essa caravela, e eu começo a fazer essa brincadeira de um brado que se diz como caravelas à vista. Então, quando eu avisto pela primeira vez essa placa sobrevoando o céu. Isso depois veio a se configurar em um trabalho, uma instalação, que se chama Caravelas, em 2019, a qual eu pego 13 pipas, crio 13 pipas e faço essa intervenção de setas nas pipas e setas vazadas. Então, essas pipas, elas não necessariamente vão vir a voar, porque é recortado. E utilizando essa ideia das setas, lembrando que seta, o significado, o primeiro significado, quando a gente vai olhar seta no dicionário, é uma alusão a uma arma, porque que são as flechas, né? E então é engraçado essa relação de algo que te direciona para um lugar, e esse algo também ser aqui pensando na semiótica, pensando nos signos, pensando nas placas de sinalização, como que essas direções elas são dadas por algo que já se remete a uma arma, né, que são essas flechas. Então, eu começo a minha pesquisa pensando em alguns termos que muito norteiam ou perpassam a história, pensando principalmente aí a história do Brasil, que é o que é o meu contexto. E alguns termos eles se destacam, que é conquistar, posse, propriedade. Então, durante a era das invasões marítimas, o que nos é contado é que os portugueses viriam a sair em exploração para conquistar outros territórios, se deslocando pelos oceanos e utilizando de suas caravelas. O que se sabe é que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram para tomar posse de novas terras. 13 caravelas que chegaram até a ilha partiram do Rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500, lideradas por Pedro Álvares Cabral e com a média de 1.400 homens. Nisso, eu comecei a tentar
entender o termo propriedade, o termo posse. E então propriedade ela vem do latim res privata, que é algo que pertence a alguém, seja como atributo ou como um componente de tal coisa. Desde algo físico a algo incorpóreo, de propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, uma entidade legal, como uma empresa ou uma sociedade. Dependendo da natureza da propriedade, o dono da propriedade possui o direito de consumir, alterar, compartilhar, redefinir, alugar, vender, trocar, doar ou destruir. Também ao proprietário fica garantido o direito de impedir que outras pessoas façam isso. Muito da minha pesquisa, ela começa quando eu tenho acesso a esse livro que se chama Dicionário da Terra, organizado pela pesquisadora Márcia Mota, da UFRJ. Eu tenho esse particular interesse por esse livro porque ele me desdobra assuntos mais pertinentes ao território rural, pensando o ruralismo. Então, aqui nesse dicionário eu consigo ver e encontrar termos que não facilmente eu conseguiria em outros lugares tão bem organizado quanto está aqui, como os próprios termos rurais, ou mesmo quilombo, ou jagunço, lavoura, tudo isso está presente nesse dicionário que me ajuda a me organizar, a organizar trajetórias que começam quando eu nasci, principalmente falando de contexto. Eu venho de um contexto que é rural, minha família viveu no interior de Minas, ali próximo à região de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, interior de Minas. Então, nessa região, a gente trabalhou num sistema de agricultura familiar. Então, esses temas de terra, de propriedade, de terras que a gente nunca teve, mas que a gente sempre trabalhou, sempre cultivamos nessas terras que nunca eram nossas. Então, esses temas eles começaram quando eu comecei a desenvolver um trabalho artístico mais amplo, eles começaram a me chamar muita atenção. E então eu me voltei agora para esse termo de posse, e que é muito interessante, porque a posse seria o resultado da união de dois elementos, que é o corpus, que seria um elemento físico, e o animus, que seria um elemento intelectual, ou mesmo a vontade de ter uma coisa como sua. E esse segundo item em particular, ele acaba abrindo margem para muita coisa que a gente pode ver na própria história aí da sociedade ocidental e do Brasil. Então, eu proponho essa instalação de 13 pipas, que são recortadas com essas setas, que eu chamo, eu dou o nome desse trabalho de caravelas. Elas ficam como se suspensas no ar, como se paradas no tempo, como em uma deriva. Ao mesmo tempo, são sinalizações, mas essas sinalizações elas dão para onde? E uma coisa que eu gosto bastante que o Richard Long, que é um artista da Land Art, diz sobre o vento e sobre setas, é que o vento ele pode soprar em todas as direções por diversas razões, que tem a ver com a forma do território. Então, diferente dos territórios, principalmente quando eu venho para um contexto urbano e essas placas elas passam a direcionar o meu corpo, assim como direcionam os corpos de outras pessoas, os veículos. Então eu começo a ter um conflito com esse plano que é cartesiano, pensando que pensando em um corpo que cresceu livre, em um campo que ele é aberto.
E aí eu então me volto para investigar um pouco de como que se dá a origem da pipa, que também era um brinquedo que eu muito utilizava na minha infância, que era muito comum, principalmente em campos abertos, soltar pipa é muito viável, era muito viável. E segundo algumas fontes que eu tenho pesquisado, a pipa ela tem uma origem lá na Ásia e mais propriamente na China. E os primeiros usos da pipa são descritos como sendo utilizados ou para medir distância, ou para testar o vento, até mesmo para levantar homens e sinalizar e comunicar em operações que eram militares. Eu coloco essa obra daqui do Suzuki Harunobu, que eles estão empinando uma pipa e tem um ideograma, eu não sei o que é, mas uma mensagem sendo transmitida. E aí, voltando então para o meu território, para o nosso território, os nossos contextos, em contrapartida ao campo, as estruturas que compõem a cidade, assim como os dispositivos de sinalização, eles condicionam nossos corpos a modelos e formatações, que parece que soltar pipa na cidade tanto se torna um instrumento de resistência a essas estruturas, quanto também nos deixa evidentes os riscos impostos a essas vidas que se propõem ao brincar soltas no ar. Então é uma brincadeira de via dupla, porque também se coloca muito perigosa para as pessoas que estão, principalmente crianças que estão fazendo pipa, soltando pipa na cidade. E mais ainda, no Brasil, o que é mais interessante é que aí passa até essa prática de passar cerol nos fios das pipas. E o cerol é o que? É uma mistura de cola com pó de vidro na linha da pipa, de forma que a pessoa ela possa brincar de cortar a linha da outra, e numa espécie de um desafio territorial. Então, pensando aqui em território, existe essa relação do território de domínio, de alguém estar tá ali liderando, mas aqui a gente vê isso sendo utilizado de uma forma recreativa. Então, eu apresento esse trabalho no seminário da pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, na Semana Acadêmica, da UFJF, e é um trabalho que tem me feito pensar sobre todas as questões que eu trouxe aqui, além de outras que eu não consigo falar em poucos minutos, mas tem rendido a minha pesquisa atualmente no mestrado. E dando continuidade a alguns assuntos, principalmente ao tema da linguagem, eu tenho um interesse pelas sinalizações. E essa foto foi eu apresento muitos processos, e muitos dos processos que eu apresento são através de capturas de imagens com a câmera fotográfica. E eles fazem parte da minha pesquisa, não necessariamente são trabalhos prontos, trabalhos de artes, mas eu vejo como pesquisa mesmo. E essa imagem, eu fiz ela no Rio, enquanto eu estava em alguma praia, não lembro, mas me chama a atenção um prédio que ele estava de frente para o mar, e essa placa, essa sinalização de vendo que está em direção do mar, ele não está em direção a algo, assim, ele está tipo de frente mesmo para o mar, assim, e super alto o prédio, o que me fez pensar em várias coisas, desde a relação com a palavra, né, que eu vou falar um pouco mais para frente,
mas vendo esse prédio também como um farol para quem que esse prédio está olhando, o que está vindo, né, para essas praias que necessita de uma mensagem tão clara, tão grande, colocada ali quase que em um pedestal. E olhando para a sinalização, eu consegui extrair esses verbos, que é informar, comunicar, direcionar, demarcar, sinalizar, alertar. E agora, antes olhando para as sinalizações de trânsito, mas agora olhando para as sinalizações que demarcam um imóvel, um terreno em locação ou à venda. Então, numa tentativa em um exercício da universidade, de uma disciplina de pintura, numa tentativa de construir uma autopaisagem, eu fiquei me perguntando, me indagando e aliando a ideia de paisagem também à ideia de território, porque eu vejo que existe uma relação muito grande. Eu começo a me perguntar se ao artista seria a paisagem algum tipo de território que ele habita. E dessa indagação nasce um conjunto de trabalhos. O primeiro deles é uma placa que eu faço em óleo sobre tela, lidando aí com a noção do território, mas também com a paisagem, que remonta toda a trajetória de captura de paisagens, de pessoas, de pintores que visitavam terras e que pintavam essas terras e essas paisagens, e de repente essas paisagens elas entram para um mercado de arte, valem muito dinheiro. Então começa a me questionar qual que é a diferença de um território, porque no fim das contas são todos territórios ditos como simbólicos, tanto o território que pessoas que possuem terra, territórios em seu nome, são muito similares aos próprios territórios que o artista captura através principalmente aqui pensando na pintura e na trajetória da pintura na história da arte. Então, eu faço essa pintura, esse é um telefone antigo meu, não adianta mandar mensagem, vai ser outra pessoa. Pensando, então, nesse artista que ele é proprietário, mas pensando em uma autopaisagem, eu não consigo aliar uma noção do tipo, nossa, eu tenho um território, porque eu nunca tive um território que fosse meu, minha família nunca teve um território que fosse dela. Então, eu fiquei pensando nessas nuances que se dão entre território e paisagem. E é como se eu fico pensando então que a partir da visão existe uma apropriação. E é como se através da visão os artistas eles reivindicassem posse de um lugar, capturando territórios e se tornando proprietários de um mundo que é constituído de projeções de significados. Então eu faço uma performance em 2018 que se chama Vendo Lugares no Vazio. Essa performance dá nome à minha dissertação de mestrado. Então, pensando que vendo, ao mesmo tempo que significa ver, também significa vender. São dois verbos que são diferentes, mas que acredito que também falem um pouco sobre a nossa cultura, sobre a nossa linguagem e também um pouco sobre a história do Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, nessa performance, eu me coloco com uma venda nos olhos. Nessa venda, está escrito a palavra venda, e eu comercializo
uma série de fotografias de paisagens que eu fotografei durante uns 4 anos que eu me desloquei entre municípios. Como eu tinha dito, eu costumo tirar fotografias de paisagens enquanto eu estou no ônibus, em carro, me deslocando. Então, eu coloquei essas paisagens à venda. E apenas aceitei como troca por essas paisagens moedas. Pensando aí também numa relação de extração, porque a moeda ela é um metal e nos territórios físicos, essas paisagens elas são extrativizadas. Então, eu só aceitei moedas a troco dessas paisagens enquanto eu estava com o olhar vendado. Então, considerando a história do Brasil, o que eu quero falar sobre isso? O que é contado é que os portugueses, antes mesmo de se estabelecerem o primeiro contato para desvendar essas terras, eles se apropriaram desse território através de um brado, terra à vista, ao avistar de suas caravelas terra firme na linha do horizonte. É uma nuance da nossa linguagem, esse à vista está remetendo tanto a algo que você se apropria, por exemplo, existe pagamento à vista, então, e tá essa palavra associada ao olhar. Então, acredito que nesse momento, e eu coloco como se fosse nesse momento que essas terras elas foram apropriadas a partir de uma relação da palavra com a visão. E aí, fazendo um jogo de contra-hegemônico, os povos indígenas originários os esperavam na beira da praia com arcos e setas. Ao olhar para o mar e avistar os 13 navios de Pedro Álvares Cabral se aproximarem dessas terras. Então, eu fabulo numa expectativa como quem, em uma fabulação contra-hegemônica, pensa, caravelas à vista. Buscando aqui, talvez, pensar em um olhar que ele vem de quem estava aqui e de quem estava empunhando arcos e setas enquanto essas caravelas se aproximavam. É bem comum essa expressão, né? Eu vi primeiro como uma expressão de apropriação, principalmente em brincadeiras de crianças. Então, eu começo a trazer essas próprias expressões que estão presentes no nosso cotidiano, mas que muitas vezes passa despercebido, e como que isso está carregado de assuntos que são muito relacionados a domínio, poder, conquistas, e a gente apenas reproduz. Como resultado da performance que eu fiz e que eu recebo moedas, no final da performance eu crio uma faixa vermelha em todas as moedas, onde tem essa figura da F da República, uma figura que está também, que tem uma simbologia da justiça, né? Então eu crio essa tarja vermelha em todas elas e recolho, eram várias moedas que eu recebi, foi nessa performance que eu fiz dentro de uma galeria de arte. E aí, quando eu pego essas moedas, com essas vendas nos olhos, eu jogo elas na galeria. E elas se espalham pelo chão da galeria. E quando eu levanto e saio, as pessoas pegam essas moedas e levam para elas.